Olá pessoal, boa noite todo mundo. Bom, hoje eu vou falar sobre a felicidade conforme a ciência e por que, o que está te impedindo de alcançá-la. Essa live eu quero comentar e discursar sobre como a ciência enxerga, o que ela vê, como que ela, qual é o critério para a felicidade, que muitas das vezes a gente fala sobre felicidade, mas nem sabe exatamente o que é felicidade, como que ela se dá. Então, eu quero dar as boas-vindas a você que foi entrando, você que está assistindo esse vídeo gravado. Hoje eu vou falar sobre a felicidade e à luz da ciência, à luz da psicologia, da psicanálise e como e por que você não está alcançando essa felicidade, né? Então, você que foi entrando, eu peço que já vá enviando para a maioria das pessoas que você puder. Vamos encaminhar aqui para aquelas pessoas que podem ser beneficiadas com essa live, que é muito importante a gente saber sobre felicidade, a gente desejar essa felicidade e saber como buscar essa felicidade é muito importante, porque todos nós desejamos ser felizes, todos nós temos uma vontade forte de estarmos bem, de estarmos alegres, porém, como encontrar essa felicidade? E eu já quero me apresentar, eu quero começar me apresentando. Eu sou Herbert Ramos, eu sou psicanalista, sou mestre em psicanálise e atuo há mais de 6 anos como psicanalista. Já ajudei mais de 2.000 pessoas a transformarem a ansiedade em felicidade. Como a minha especialidade está nessa área, os resultados que a gente tem alcançado têm me feito muito feliz, já que estamos falando de felicidade. E encontrar esse resultado, com certeza, tem me feito alcançar um nível de felicidade, porque faz muito sentido para mim quando alguém que eu tenho contato encontra a felicidade, a plenitude. Então, para quem não me conhece, né, Herbert Ramos, eu sou mestre em psicanálise e atuo há mais de 6 anos. Já ajudei mais de 2.000 pessoas a transformarem essa ansiedade, essa angústia em felicidade, né? E isso me faz muito feliz. Muito boas-vindas a quem está entrando agora. Se você puder, encaminha para alguém que você conhece, que tem ansiedade, que sofre de algum transtorno emocional. Encaminha para ele ter acesso a esse conteúdo, porque com certeza vai ser muito importante para todo mundo que estiver por aqui e para quem estiver assistindo também esse conteúdo gravado, ok? Mas eu não quero me prolongar, porque eu gosto de lives dinâmicas e rápidas. Então vamos lá. O que a live, essa live tem como objetivo? Essa live é uma live de aquecimento. É uma live onde nós vamos nos preparar para um evento fantástico que vai acontecer no dia 26, que é chamado A Vida que eu Sempre Sonhei. Então, hoje, essa live é de aquecimento. É uma live que nos prepara, já nos traz conteúdo que se conecta ao que vai ser trazido no dia 26. E eu prometo, vai ser fantástico o evento do dia 26. Se você não se inscreveu ainda, eu já peço que você se inscreva. É gratuito, vai ser online também. Então eu quero que você não perca tempo, já se inscreve daqui a pouco, né? Depois que acabar a live, você clica no link lá da bio e se inscreve. Bom, hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares da felicidade conforme a ciência, conforme a psicologia, conforme a psicanálise. E assim, os obstáculos que a gente enfrenta para chegar até lá. A gente pode até desejar a felicidade, porém, como alcançá-la e quais são os obstáculos que eu vou enfrentar para alcançar essa felicidade. Eu queria perguntar, pessoal, tá me ouvindo direitinho aí? Tá tudo legal?
Estão conseguindo me ouvir? Está travando? Não, porque hoje estava bem chuvoso aqui em Angra. Talvez a internet possa não ficar legal, mas me fala aí se vocês estão conseguindo me ouvir. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu peço que vocês fiquem à vontade de fazer. Deixa eu só colocar o tema da live aqui. Vamos lá, 5 pilares da felicidade à luz da ciência. E eu preciso... tá dando para ouvir direitinho, né? Deixa eu fixar o comentário para todo mundo já saber. Bom, se está todo mundo me ouvindo bem, bora continuar, porque ninguém tem tempo para perder, não é verdade? Vamos lá, o que é uma live de aquecimento? Como eu falei, é uma live preparatória. A gente está abrindo o caminho para o evento que vai acontecer no dia 26, que é a imersão, a vida que eu sempre sonhei. Então, isso daqui já é o começo, é o gostinho do que está por vir nos próximos dias, tá bom? Então vamos lá. O que acontece em relação à felicidade? Existe uma linha, né, uma teoria sobre a felicidade que foi Martin Seligman. Ele construiu dentro de vários processos, né, de várias ideias sobre a felicidade, que é o processo com 5 pilares, 5 pernas que falam sobre a felicidade. E ele construiu esses pilares pensando em cada etapa da vida que precisa de atenção, de ser visto, percebido, que precisa de ser alavancado, entende? Então, quais são esses pilares? A emoção positiva, o engajamento, o relacionamento, o significado e a realização. Então, emoção positiva, engajamento, relacionamento, significado e realização. Esses são os 5 pilares que Martin colocou para o encontro, para conseguir a felicidade. E assim, eu gosto muito dessa ideia, dessa linha que ele traz, porque tem uma relação muito boa e dinâmica da nossa vida, que se a gente prestar atenção, que se a gente cuidar, ela vai acontecendo naturalmente, porque a gente se envolve todos os dias com emoções e a gente precisa avaliar se essas emoções são positivas, o que a gente tem feito, o engajamento, o quanto a gente está envolvido nas coisas. Essa live, por exemplo, quanto você está engajado aqui, envolvido aqui e vivendo isso daqui, porque muitas das vezes a gente vive de forma rasa tudo na nossa vida. O nosso trabalho, a gente não está completo ali. Em casa, com a família, a gente não está por inteiro ali. No cinema, assistindo um filme, a gente não está. E quando a gente fala de tecnologia, né, de smartphone, de internet, isso tem nos tirado de uma imersão, de uma vida onde a gente está por inteiro nas questões. E olha só, relacionamentos, que é um dos pilares, a gente se relaciona, não tem como fugir disso. A gente está envolvido porque nós somos seres tribais, a gente vive em tribos, a gente se junta. Isso é algo natural do ser humano, então a gente precisa conseguir fazer com que isso nos gere felicidade. Significado tem a ver com propósito, com missão de vida, a gente encontrar sentido nas coisas. Isso também é de extrema importância. E as realizações, né? O que a gente conquista, o que a gente alcança, isso tudo faz com que a gente, nesse contexto todo, nesse emaranhado, nós sejamos felizes. E falando de ansiedade, né? A felicidade, ela não é a ausência de ansiedade.
não é automático. Quando eu deixo de ter ansiedade, eu tenho felicidade. Não é assim que funciona. Porque eu posso não ter ansiedade e ser infeliz. Porém, quando eu abstraio a ansiedade da minha vida, eu tenho muito mais chances de ter a felicidade. Porque a ansiedade, ela tem a capacidade de nos roubar muitas coisas. A ansiedade nos rouba a atenção, a ansiedade nos rouba relacionamentos, a ansiedade nos rouba significado. Então é muito importante que eu consiga interagir ao ponto de tirar, arrancar ou transformar essa ansiedade em felicidade, para que minha vida tenha um propósito, para que a minha vida seja boa, entende? Então, esses são os 5 pilares da felicidade, segundo a psicologia positiva, que Martin Seligman construiu, né, dentro do seu estudo. Ele é magnífico, ele é muito bom. Então é algo que faz muito sentido, é muito congruente. E vamos lá, nas minhas anotações aqui que eu preparei para essa live, a gente vai seguindo aqui uns tópicos que eu construí, porque eu quero entregar o melhor nesse curto espaço de tempo que a gente tem aqui, ok? Então, vamos lá. É muito importante a gente entender assim, quando você não se conhece, não sabe os seus atuais pontos fortes. Dentro desses pilares, né, a gente precisa demais de se conhecer para a gente saber quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Porque eu quero passar aqui rapidinho, antes de falar sobre o próximo, sobre o tópico que eu anotei, sobre cada pilar. O pilar das emoções positivas. E as emoções positivas, elas precisam ser criadas. E o que é isso? Fazer coisas que me fazem feliz. É importante criar situações, criar momentos onde eu sou feliz. Como assim, Herbert? Me faz entender. Um exemplo. Ir no parquinho com o seu filho, por exemplo, com a sua filha, aquele momento ali de interação, de brincadeira, é um pequeno momento simples que te faz feliz. É importante eu criar momentos. Herbert, eu não tenho filhos num relacionamento amoroso. E tomar um sorvete com a pessoa amada, aquele encontro ali, aquele momento ao ar livre, gera felicidade. Percebe? Criar momentos, fazer coisas que fazem feliz. Isso é que discerne o pilar das emoções positivas. É desenvolver emoções que nos fazem estar felizes, entende? Consegue entender? É muito importante que esse pilar seja compreendido, porque às vezes a gente só espera que o outro nos proporcione momentos felizes, mas nós podemos criar situações que nos fazem felizes, como eu falei. Sair com o seu cônjuge para tomar um sorvete, ir com um filho na praça, ir ao cinema com os amigos. Isso tudo são situações que nós podemos provocar para sermos felizes. Então, esse primeiro pilar da emoção positiva está diretamente ligado a fazer coisas que nos fazem felizes. O segundo pilar que é o engajamento. O engajamento é você estar inteiro envolvido naquilo que você está fazendo agora. Por exemplo, se eu estou nessa live, eu estou por inteiro aqui. Se eu estiver aqui na live, mas flutuando nas coisas que eu preciso fazer, ou assistindo a live e mexendo nas redes sociais, eu não estou engajado com aquilo. Eu não estou no que a gente chama de estado flow. O estado flow é estar totalmente envolvido com alguma coisa. Sabe quando a gente está fazendo alguma coisa que nos toma tanto aquela atenção que a gente parece que o tempo parou, as coisas externas são apagadas, ou a gente está lendo um livro que é muito bom, ou está assistindo uma série que
que te atraiu muito, e aí o tempo para, você fica hipnotizado por aquilo. Isso é o estado flow, é estar totalmente engajado naquilo. Então, esse pilar do engajamento é se você está no seu trabalho, o seu trabalho, você precisa estar por inteiro ali no seu trabalho. E para isso você precisa se conhecer, porque você precisa saber se você está feliz naquele trabalho, se aquele trabalho faz sentido para você, se conecta com você. Se você está em casa com seus filhos ou com seu marido, com a sua esposa, você precisa estar inteiro ali naquele momento. Quantos pais, quantos maridos, quantas esposas chegam em casa, mas não chegam em casa, porque elas estão dentro do smartphone, no Instagram, no Facebook. Quantas pessoas deixam de viver coisas muito gostosas, prazerosas, porque elas não tiram os olhos dela da tela e ela não está em flow dentro daquilo que ela está vivendo. Ela está meio a meio, sabe? Marromeno, dentro do estado que ela devia estar completamente envolvida. O terceiro pilar, que é o relacionamento, esse pilar, a gente não tem como fugir de um relacionamento. Como eu falei, nós somos tribais. A gente vive num grupo de pessoas, num grupo religioso, num grupo educacional, num grupo profissional, em família. Então não tem jeito, a gente se envolve com pessoas. Só que a gente precisa estar envolvido com pessoas que nos fazem bem. Às vezes nós ficamos envolvidos com pessoas que nos intoxicam, que nos adoecem. Quantos pacientes eu pego no meu consultório que estão envolvidos com pessoas, não conseguem se desligar dessas pessoas, só que essas pessoas causam enfermidade emocional nelas. Então, o relacionamento, o pilar do relacionamento, ele fala sobre se envolver, ter relações que são benéficas, que trazem benefícios para nós. Então, que meio de amizade você tem se envolvido? Quem são as pessoas que você tem se relacionado? A gente precisa selecionar. A gente precisa conseguir distinguir quem eu quero na minha vida, quem eu quero compartilhar a minha vida, a minha história, a minha casa, o meu carro. É muito importante. Quantos casamentos tóxicos, quantas amizades tóxicas, quantos trabalhos tóxicos. É muito importante a gente conseguir entender esse pilar e saber, olha, eu sou dono da minha vida e eu decido também quem vai entrar e sair dela, ok? O outro pilar é o significado. Significado é um propósito. É saber qual que é a minha missão de vida. Isso aqui que eu estou fazendo, para mim, tem um propósito, tem um objetivo. Eu usar o meu conhecimento, eu usar as minhas ferramentas para levar felicidade, para levar tranquilidade, para levar paz para as pessoas, isso me completa, isso se conecta com a minha missão de vida. Então, tem um significado para mim. Quantas vezes você faz alguma coisa que nem sabe por que está fazendo, só porque você viu na internet que está todo mundo fazendo, então você faz o que a gente chama de efeito manada. Tá todo mundo indo para um lado e eu vou para aquele lado porque eu sou levado pela sociedade. Existem muitos gatilhos mentais que nos envolvem. Quando a gente vê, a gente está fazendo coisa que não faz sentido para a gente. A gente está vestindo roupa que não se conecta com quem nós somos. A gente está tendo um linguajar que não é o nosso e não se enquadra no pilar do significado. E o último pilar, que é as realizações. O pilar da realização é o pilar onde a gente precisa sentir que a gente está alcançando os nossos objetivos, que a gente está conseguindo ir em direção às nossas metas, entende? Porque todos nós precisamos de ter objetivo, todos nós precisamos de ter metas. E quando a gente alcança essas metas, isso nos gera endorfina, dopamina. Quando eu tenho um copo e eu vou em direção a esse copo e eu consigo pegar
Então, a conclusão desse objetivo me gera muita felicidade. E isso é um dos pilares na psicologia positiva, o pilar da realização. Quando eu consigo alcançar um objetivo, esse objetivo me gera felicidade. Então eu preciso criar pequenos objetivos para que eu alcance em vários momentos da minha vida. E eu vou tendo doses de felicidade. E cada objetivo que a gente alcança nos motiva para o próximo. Por isso que eu falo muito nas minhas mentorias sobre ter um propósito máximo, um objetivo grande e fracionar isso em pequenos objetivos para alcançar o maior. Porque cada objetivo pequeno que eu alcanço me motiva a ir mais, me motiva a alcançar mais, a dar mais um passo. E dentro da psicologia positiva, a realização, que é um dos pilares, fala diretamente sobre isso, entende? Bom, e vamos lá para o tópico que eu anotei. Quando você não conhece, não se conhece, você não sabe seus atuais pontos fortes. A gente não vai ser feliz se a gente não tiver autoconhecimento. Eu não vou ser feliz se eu não me conhecer. Eu preciso saber quais são os meus pontos fortes. Eu preciso saber quais são os meus pontos fracos a serem desenvolvidos. Por quê? O que é conhecer os pontos fortes? O que é, na verdade, assim, para mim, o que é não conhecer os pontos fortes? É sempre achar que eu não sou bom o suficiente. Sempre ter a sensação de que eu devia ter feito mais. Quantos de nós nos sentimos assim? A gente precisa que as pessoas nos aceitem, a gente precisa que as pessoas nos elogiem, a gente precisa que as pessoas afirmem o quão bom nós somos. E aí, tudo que a gente faz nunca está bom o suficiente. Quando eu não conheço os meus pontos fortes, quando eu não conheço as minhas habilidades, o meu potencial, eu nunca acho que eu fiz o suficiente, o bom o suficiente. E aí, se eu não tenho elogio, se eu não tenho aprovação, se eu não tenho holofotes, eu não sou feliz. Entende? O autoconhecimento dentro da felicidade, ele é muito, muito importante. Pessoal, se você puder, manda para alguém que precisa acompanhar, assistir essa live. Envia para ele, para a gente alcançar o máximo de pessoas com esse conteúdo, que com certeza ajuda muito todo mundo. E por que que a gente precisa se conhecer? E por que que a gente precisa saber os nossos pontos fortes, saber os nossos pontos fracos? Porque a gente se conecta ao pilar da realização. Quando eu conheço o meu ponto forte, eu sei que eu posso conquistar algo. Eu estar aqui diante da câmera falando com você, eu só consigo porque eu sei um ponto forte em mim, que é a comunicação, que é entender o outro, o ser humano, o indivíduo. Se eu não me conhecesse, se eu não soubesse que eu sou capaz de executar isso, eu não estaria realizando essa tarefa de falar com você. Entende? Quando eu não me conheço, eu não encontro habilidades em mim. Quando eu não encontro habilidades em mim, eu não consigo chegar no pilar da realização. Eu não consigo alcançar o pilar da conquista, do objetivo. Entende? É muito importante. E cada pilar se conecta com o outro. Cada pilar desses 5 se conecta com cada indivíduo. Se você entrou agora, tá meio perdido, depois você assiste o início dessa live, que vai ficar gravada por alguns dias, e pega esse fio da meada aí, quais são os 5 pilares, você que já perdeu alguns, ok? Mas vamos lá. Por que não saber seus pontos fortes atrapalha a realização? Exatamente porque quando eu não conheço o meu valor, né? Quando eu não conheço os meus pontos fortes, eu não sei até onde eu vou. De verdade, a gente nunca vai se conhecer por completo. A gente nunca vai saber nosso real potencial. Toda vez que a gente é colocado sobre uma pressão,
exposto a um limite, a gente percebe que a gente pode mais. Eu não sei você, se você já teve uma experiência, mas eu tenho certeza que você já teve uma experiência onde você foi exposto a uma pressão muito grande, você achava que não ia conseguir realizar, aquela tarefa era muito pesada ou muito difícil para você e você conseguiu executar aquilo. E aí você fala, nem eu sabia que eu podia. Se você já passou por isso, escreve aí para mim. Eu já passei. Porque quando a gente é exposto ao limite, a gente consegue descobrir que a gente é mais capaz do que o que a gente sabia. Isso é muito comum dentro de cada indivíduo. Porém, isso eu estou falando de limites, mas eu não saber os meus pontos fortes, os meus básicos pontos fortes. Eu conheço, eu sei que eu tenho uma facilidade de comunicação. Eu sei que eu posso ouvir alguém e ajudar a interpretar aquela situação e devolver algo que vai ajudar ela a resolver a sua questão. Eu tenho outro ponto forte que é talvez construir uma trajetória até alcançar um objetivo. Entende? Se eu não conheço isso, eu não alcanço, eu não realizo as minhas tarefas, os meus objetivos. O autoconhecimento é muito importante. Bom, quando você não se conhece, você não sabe o seu valor. Sabe, teve um dia, tem muitos anos isso, eu acho que eu era adolescente. Eu lembro que eu estava caminhando a pé numa rua, eu estava sozinho. E a rua era de paralelepípedo, sabe, aquelas pedras. E ela era toda de paralelepípedo. Teve um momento eu passando, eu vi um brilho entre uma pedra e outra, dentro ali daquela brecha. Eu passei, só que aquilo me chamou a atenção, sabe? Eu voltei e peguei. E era uma pulseira. Puxei, era uma pulseira dourada, estava suja, cheia de areia ali, mas era bonita, muito bonita. Eu lavei, cheguei em casa, lavei, limpei, passei pasta de dente, eu lembro, pasta de dente, ficou brilhando, muito bonita, dourada. E eu comecei a usar. E um tio meu falou, me vende essa pulseira aí, dou R$50 nessa pulseira. E eu fiquei tentado ali a vender. Eu achei, é uma pulseira, deve ser de latão, chapeada ou banhada a ouro, porque ela era bonita, dourada. Mas eu falei, tio, espera aí, amanhã a gente conversa sobre isso. E fui numa joalheria que tinha no meu bairro. Eu cheguei lá e perguntei, eu queria ver essa pulseira, o valor dela, se ela é de ouro, se ela não é. E o cara avaliou, olhou, e aí ele chegou e me falou, olha, essa pulseira é de ouro puro, ouro 18 quilates, ela vale R$8.000. Ela vale cerca de R$8.000. Eu falei, caramba, eu achei uma pulseira no chão, sabia que ela tinha algum valor, ela era bonita, mas eu não conhecia o real valor daquela pulseira. E eu poderia ter vendido para o meu tio uma pulseira de R$8.000 por R$50. Por quê? Por não conhecer o valor. Isso acontece com a gente, isso acontece conosco todos os dias. Quando nós não nos conhecemos, nós não sabemos o nosso valor e a gente se vende por qualquer preço. A gente vende o nosso trabalho por qualquer preço. A gente vende o nosso tempo por qualquer preço. A gente vende a nossa companhia por qualquer preço. Olha só. Às vezes nós somos uma pulseira de ouro 18 quilates, mas nos vemos, achamos que somos de latão banhado a ouro 24 quilates. Consegue entender isso? Então, quando você não se conhece, você não sabe o seu valor. É muito importante saber o teor, do que você é feito, qual é a sua essência, como você é por dentro. Entende? Só que isso às vezes nos assusta, a gente não quer conhecer isso, porque a gente tem medo de se ver. Mas quanto mais nos conhecemos, mais valor nós nos damos. Isso é fantástico, fantástico. E quando eu vejo isso acontecendo dentro do consultório, dentro dos meus atendimentos, isso é maravilhoso.
Como assim não se conhecer? Aí você fica se perguntando, como assim não me conhecer? Eu acordo comigo, eu durmo comigo, eu me vejo no espelho. Não se conhecer é não sentir que é uma pessoa de valor, não se aceitar, sabe? Quantas pessoas elas não conseguem se aceitar como elas são, porque elas têm uma percepção de alguém que ela admira, ela sabe as características daquela pessoa que ela tem como padrão de certo, padrão de bom, e nela é diferente. E aí ela não se aceita como ela é, porque ela é diferente das características da pessoa que ela admira. Só que ser diferente não necessariamente quer dizer ser pior. A pluralidade, a diversidade, ela nos faz ser humanos únicos. Entende? Então, quando eu não me aceito com a minha cor de pele, quando eu não me aceito com o meu grau de escolaridade, quando eu não me aceito com uma língua presa que eu tenho, quando eu não me aceito com o meu cabelo, isso denota falta de autoconhecimento. Eu estava atendendo um paciente essa semana, hoje é quinta-feira, eu estava atendendo ele ontem, quarta-feira. E na sessão eu falei para ele, eu conversei com ele sobre se conhecer, né? E ele, muito empenhado em fisiculturismo, em força, ter um corpo musculoso, forte, né? E na pesquisa eu sabia que, na verdade, isso tinha a ver com uma deficiência da infância, que ele se sentia feio, gordinho, ele sofreu muitos bullying e agora na fase adulta ele compensa com o exagero da beleza, da musculatura, de ser desejado, admirado. Só que quem ele é não é o músculo que ele expõe. Quem ele é a essência dele, é quem ele é por dentro. Entende? Então é um conjunto de coisas do meu eu. E quando eu não me aceito como eu sou, se eu não me aceitar magrelo, se eu não me aceitar com as minhas características, com a minha intelectualidade, normalmente eu tendo a me desvalorizar, a me vender barato, a me vender como mais um, talvez. E por que isso, a gente consegue entender isso com as evidências que a gente põe. Então, as evidências que você não se conhece e não se aceita são: sente que precisa agradar as pessoas para elas gostarem de você. Tem dificuldade de dizer não. O tempo todo você sente que precisa estar fazendo o possível para agradar as pessoas ao seu redor. Você não consegue dizer não para um pedido que você não tem capacidade de fazer agora, nesse momento. É pesado demais, mas, poxa, eu não posso desagradar aquela pessoa. Poxa, eu não posso desapontar aquela pessoa, porque o que ela vai pensar de mim? Ela vai me abandonar. Ela não vai mais gostar de mim. Então, quem não tem o autoconhecimento, quem não sabe o seu valor, como eu falei sobre a pulseira, ele se vende. E aí ele precisa, uma das evidências de que nós não temos o autoconhecimento, de que a gente não se aceita, é sempre depender da aprovação do outro. É sempre depender de ser elogiado pelo outro, de ser enaltecido pelo outro. Como eu falei sobre o meu paciente musculoso, eu perguntei, mas por que você treina tanto? Por que você malha tanto? Por que você usa tanto asteroide? E aí eu falei, é por você? É por como você gosta de se sentir por dentro? Ou pelo que as pessoas enxergam ao te ver malhando e grande e musculoso? E ele falou, caramba, tem muito mais a ver com a admiração dos outros do que comigo. A falta de autoconhecimento, a falta de aceitação, ela me leva a me comportar, a me aprisionar em situações que tem muito mais a ver com o outro. Entende? Como o outro vai me enxergar, como o outro vai me ver. Eu preciso ser admirado, eu preciso ser desejado, eu preciso ser visto. Entende? Eu preciso ser uma referência. Para quê? Para quem? Entende? É para mim?
É para mim mesmo? Se for para mim mesmo, faz sentido. Ok? E aí nós não falamos não. Eu sempre costumo dizer que a nossa vida é como aquela esteira do aeroporto. Quem já foi ao aeroporto sabe que ao descer do avião, você precisa ir para um lugar onde tem uma esteira que as malas, as suas e as de todo mundo, vem chegando. E cada um tem a sua mala que vem na esteira. Se eu pego a mala do outro, aquela mala não cabe na minha viagem. As coisas que tem ali não se encaixam na minha vida. E pode se tornar um peso insustentável para mim. Porque eu já tenho as minhas malas, eu já tenho os meus pesos, e eu ainda pego o peso do outro, eu não vou suportar. Então a gente precisa entender que o não, ele é libertador. É muito importante eu ter a habilidade do não. Eu conseguir dizer não para coisas que eu não quero fazer, que eu não tenho interesse em fazer, que não faz sentido para mim naquele momento. E por que isso é importante? Por quê? Porque isso afeta o pilar do relacionamento. Esse é um dos pilares que a gente vive diariamente, que é o do relacionamento. Uma pessoa não sabe seu valor, ela é uma pessoa boba nos relacionamentos e não consegue se sentir amada. Entende? Qual é o pilar, a ideia do pilar do relacionamento? A ideia do pilar do relacionamento é criar relações saudáveis. Não estar envolvido com pessoas que te adoentam, que te intoxicam. Muitas pessoas entram no meu consultório, ou online, ou presencial, e elas estão se relacionando com pessoas que têm trazido enfermidade emocional dela, tem intoxicado a vida dela. Só que muitas das vezes, por falta de conhecimento, por falta de autoaceitação, por não conhecer o seu valor, ela aceita aquela relação. E ela acha ainda que precisa, que depende daquela relação, senão ela não vai encontrar ninguém, senão ela não vai se relacionar com ninguém. Isso é um dos pilares onde a gente precisa entender. Olha, eu preciso escolher quem pode ter acesso à minha vida. Eu lembro que a minha preceptora do mestrado, ela dizia que existem as pessoas que estão do lado de fora da minha esfera pessoal e as pessoas que estão do lado de dentro da minha esfera pessoal. E qual que é o tamanho da minha esfera pessoal? A distância do meu ombro até a ponta dos meus dedos. Só entra nessa distância quem eu permito. Os que estão do lado de fora são passageiros. Eles têm acesso à minha presença, mas os que estão do lado de dentro da minha esfera pessoal, esses eu escolho. E quantas pessoas tóxicas a gente tem permitido entrar na nossa esfera pessoal? Porque a gente não conhece, não se conhece, não se aceita. E a gente permite pessoas que nos cortam, que nos ferem, que nos fazem sangrar. É muito sério essa questão do relacionamento, porque às vezes nós não passamos de nível, porque tem pessoas do nosso meio pessoal que não conseguem passar e nós nos mantemos no nível anterior, porque nós não queremos deixar aquela pessoa para trás. Isso é muito sério. E para ser feliz, a gente precisa se conhecer e saber que a nossa esfera de relacionamentos, ela precisa estar saudável, ela precisa estar benéfica para a nossa vida. Por que não sentir o seu valor atrapalha o pilar do relacionamento, né? Como eu já falei aqui, porque se eu não me valorizo, eu não seleciono quem vai estar ao meu redor, quem vai se relacionar comigo, e isso me gera infelicidade. Isso pode me gerar infelicidade. Porque não se conhecer não te deixa viver o pilar do engajamento. Bom, o pilar do engajamento, como eu falei, é o pilar de estar inteiramente envolvido com o agora, com o que está sendo executado. O pilar do engajamento é o que a gente chama de estado flow. Se eu estou aqui agora, nessa live,
Eu preciso estar 100% aqui, porque não adianta eu estar meio a meio. Eu não vou aproveitar 100% daqui, não vou aproveitar 100% de qualquer outro lugar. Sabe quando a gente volta para casa e a gente não está 100% em casa, porque a gente está nas redes sociais e a nossa esposa fala com a gente, o marido fala com a gente, o filho fala com a gente e a gente responde de forma mecânica porque a gente não consegue se desvincular, nós não estamos inteiramente. Quando eu não me conheço, quando eu não tenho autoconhecimento, eu não estou inteiramente submetido ao engajamento. Eu não me envolvo as coisas, eu não me envolvo no meu trabalho. E sabe, não se conhecer, a gente acaba não sabendo o que a gente gosta, a gente acaba não sabendo quais são as nossas habilidades. E aí, no engajamento, a gente esbarra na parte da profissão, do trabalho. Para se estar em estado flow, a gente precisa estar com prazer ali. Sabe quando você está lendo aquele livro, caramba, o próximo capítulo vai ser fantástico, e você vai folheando, folheando, quando você vê, passou horas e você estava ali envolvido naquilo. O estado flow, ele precisa de prazer. Quando eu faço algo, quando eu trabalho com algo que eu tenho prazer naquilo, eu me envolvo totalmente naquele trabalho. E quando eu não me conheço, eu não sei quais são as minhas habilidades, eu não sei quais são os meus pontos fortes, então eu não consigo estar totalmente envolvido. Então, o pilar do engajamento, ele fica fragilizado, ele não fica na sua plenitude. Entende? Então, eu preciso me conhecer para eu saber quais são os meus valores, para saber quais são as minhas habilidades, e aí eu consigo me enganjar com as coisas, porque eu vou me prontificar a fazer aquilo que eu tenho habilidade, aquilo que eu gosto, que eu amo fazer. Entende? Isso é muito importante. Bom, como o pilar do significado interfere na sua felicidade? O que é o pilar do significado? O pilar do significado, dentro da psicologia positiva, é saber o porquê que eu estou fazendo algo. É missão de vida, é propósito. Quantas pessoas não têm um propósito, não encontraram a sua missão de vida? Eu estava em uma sessão com um paciente na semana passada, e ele é um empresário, e eu estava falando para ele o quanto o trabalho dele se conectava com a vida dele, ele via sentido naquilo, né? E ele parou e ele falou, olha, quando você toca nesse assunto, para mim, meu trabalho não faz nenhum sentido para mim. Eu só fui continuando o trabalho dos meus pais, da minha família, o legado da minha família, mas de verdade não faz sentido. Eu falei, e o que você faz sem se tocar, sabe? Quando você se pega, você está fazendo aquilo. O que você faz que tira o sorriso dos seus lábios? O que você faz que traz tanto prazer para você? E ele parou para pensar e ele falou, olha, quando eu ajudo pessoas a terem estratégias para tal coisa, isso me faz muito feliz. Quando eu pego e dou uma dica para alguém, às vezes eu me pego ajudando pessoas num certo nicho, sabe? A alcançar resultado. E eu falei, olha só que interessante isso. Quando você pensa na sua profissão, para você não faz muito sentido, você só vai executando aquilo. E você executa muito bem. Porém, quando você pensa em uma missão de vida, você pode até utilizar as ferramentas dessa empresa, essa sabedoria, esse conhecimento que você tem, porém, o foco dele é outro, e o brilho nos seus olhos, quando você fala sobre isso, sobre ajudar pessoas e tal. Então, o que acontece? Como que o pilar do significado interfere na minha felicidade? Quando eu sei a minha missão de vida, quando eu sei o meu propósito, eu me conecto e eu faço as coisas de forma mais feliz, mais inteira, entende?
Eu vejo pessoas que passaram a vida inteira sem saber o seu propósito. E aí, a sensação de que está faltando algo, a sensação de que está fazendo algo por obrigação, o sentimento de não realização vai a vida inteira acompanhando aquela pessoa. Então, o pilar do significado me faz encontrar felicidade naquilo que eu faço. Porque quando eu encontro a minha missão, isso se conecta com o meu trabalho, com a minha espiritualidade, com os meus relacionamentos, com as minhas amizades, entende? Então a missão de vida, o propósito, ela é muito importante para gerar felicidade. E o último aqui, como o pilar das realizações depende do autoconhecimento. Como que o pilar realizações, ele depende do autoconhecimento. Por quê? Como é que isso acontece? O pilar realizações, ele é o pilar do alcance dos objetivos. Se eu não me conheço, se eu não sei qual é a minha visão de futuro, o que eu tenho como projeto, eu não alcanço o pilar da realização. Como eu falei no começo dessa live, se eu não sei aonde eu quero chegar, qual é o ponto que eu estou querendo alcançar, eu não vou ter a sensação de alcançar o ponto. Nunca, porque eu não me conheço. Então a falta de autoconhecimento, a falta de saber o objetivo, a meta a ser alcançada, me faz não ter acesso ao pilar realizações. Porque o pilar realizações está conectado ao alcance de objetivos, metas na sua vida. Se a gente não tem metas na nossa vida, a gente nunca vai conseguir chegar a um lugar. Porque, como tem o filme Alice no País das Maravilhas, né? Quando o gato pergunta para Alice, olha, para onde você quer ir? Ela pergunta para ele, qual lado que eu entro aqui nessa bifurcação? Eram 2 caminhos. E aí ele pergunta para ela, mas para onde você quer ir? E aí ela fala, não sei. Então qualquer caminho que você pegar vai te levar a qualquer lugar. A gente precisa saber para onde nós vamos, onde que você está apontando, onde você quer chegar. E aí sim você vai saber qual caminho pegar e aí você alcança o pilar da realização, porque você vai chegar no seu objetivo. Entende? Então é por isso, é assim que o pilar da realização ele é carente, ele depende do nosso autoconhecimento. Bom, eu muito feliz de ter conseguido estar aqui com vocês, falar sobre felicidade. Assim, a felicidade ela é um conjunto de fatores da nossa vida. A felicidade não é um ponto só. A felicidade não é só o relacionamento. A felicidade não é só a profissão. A felicidade não é só dinheiro. A felicidade não é só a espiritualidade. A felicidade é um conjunto de coisas que Martin Seligman ele trouxe 5 pilares da psicologia positiva para exemplificar o que é felicidade. Então, se você não conseguiu pegar entrou agora, não conseguiu entender, depois assiste ela gravada, que vai ficar alguns dias gravado, e você vai conseguir entender os 5 pilares da psicologia positiva em relação à felicidade. E eu quero te convidar para um evento que vai acontecer no dia 26, agora, dia 26 de outubro, que é a imersão A Vida que eu Sempre Sonhei. Hoje, isso aqui é uma live de aquecimento. Então, o conteúdo que eu te passei aqui é o começo do que vai acontecer no dia 26, vai ser fantástico. Se você não se inscreveu ainda, eu quero que acabando aqui essa live, você vai lá na minha bio, clica no link para você se inscrever para a Vida que eu Sempre Sonhei. Vai ser um evento totalmente online, totalmente gratuito e que com certeza lá você vai aprender os primeiros passos para transformar a ansiedade em felicidade. Ok? Muito obrigado você que ficou até aqui. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha contribuído na sua vida e eu estou à disposição. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem, um direct, que eu vou fazer o possível para responder todo mundo, tá bom?
Um grande beijo, boa noite. Tchau, tchau.